Na vida, grande parte do nosso tempo é dedicado ao trabalho, seja ele intelectual, manual, doméstico ou qualquer outra atividade profissional. O ambiente de trabalho se torna um importante campo de crescimento espiritual. Mas será que nós estamos levando para esse ambiente os instrumentos de transformação que o Evangelho nos oferece? Hoje refletiremos sobre o tema: o ambiente de trabalho profissional necessita de prece e tolerância. Nós encontramos sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, perguntas 674 a 676, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e no capítulo 9. No Livro dos Espíritos, nessas questões ali 674 a 676, os espíritos superiores nos esclarecem que o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo é uma necessidade. Nós precisamos deixar de ver o trabalho como um castigo, pois na verdade ele é uma bênção, uma oportunidade de aprendizado e de progresso. Até mesmo os espíritos trabalham, inclusive os que possuem maior pureza, maior elevação, assumem trabalhos por amor, porque realmente compreendem as leis divinas, porque se dedicam à grande obra de Deus, que é a evolução de todos os seres. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus nos diz: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Mas vamos deixar claro uma coisa: toda ocupação útil é trabalho, não só os que nos trazem a remuneração material. Claro, é muito importante, mas não só esses são considerados trabalhos. Não só os que nos trazem essa remuneração, mas também os afazeres domésticos, o voluntariado e o trabalho que nós fazemos pelo próximo. É ali, nesse campo aparentemente rotineiro da nossa vida, que nós podemos desenvolver a nossa inteligência, a nossa paciência, a responsabilidade, a humildade e o amor ao próximo. Portanto, o trabalho é um instrumento de educação espiritual. Mas por que o ambiente de trabalho necessita de prece, como é o nosso tema hoje, né? Porque o trabalho nem sempre é fácil. Temos que concordar com isso, né? E as pessoas com quem trabalhamos são muito diferentes de nós. Mas isso justamente para que possamos aprender com essas diferenças. A prece é a ferramenta que nos conecta com os bons espíritos e com Deus. Ela nos fortalece interiormente para lidar com essas pressões do ambiente profissional, para nos fortalecer e nos deixarmos mais confortáveis com os maus entendidos e até mesmo com as injustiças do ambiente de trabalho. Quantas vezes nós enfrentamos desafio com os nossos colegas difíceis, diferentes de nós, muito diferentes, com os nossos líderes, nossos chefes exigentes, com aquelas metas difíceis de atingir. Nessas horas, uma prece silenciosa mesmo pode acalmar o coração, pode clarear o nosso pensamento e pode evitar reações impensadas. A prece nos ajuda a lembrar que todos estão em processo de crescimento e com os conflitos muitas vezes são reflexos das imperfeições, as imperfeições humanas que todos temos, ainda carregamos. Podemos lembrar de orar pelo nosso trabalho já nas orações que nós fazemos ao acordar. Podemos agradecer a oportunidade
de aperfeiçoamento, de evolução e envolver todo o ambiente de trabalho em muita luz e muita paz. Lembremos que o fardo parece bem menos pesado quando nós olhamos para o alto, do que quando nós curvamos a nossa fronte para o chão. Quando nos rendemos ao desânimo, esquecemos de nos conectar com o nosso anjo da guarda e com Deus, porque o nosso anjo da guarda sempre está ali, presente para nos auxiliar. A tolerância, que é o nosso segundo item aqui do tema, também é muito importante. Tolerar é acolher o outro com muita paciência, com compreensão, com amor, mesmo diante das diferenças, dos erros e das ofensas. O orgulho é a raiz da maioria dos nossos conflitos. Muitas discussões no trabalho nascem da incapacidade que nós temos de ouvir, muitas vezes também de ceder e de compreender o outro. O verdadeiro cristão é aquele que trabalha pela paz, pelo bem-estar do outro e evita causar sofrimentos. Tolerar também não significa aceitar os abusos, mas agir com a sabedoria e com equilíbrio emocional. Muitas vezes, com um gesto de paciência, nós desarmamos uma situação tensa e transformamos o ambiente. A tolerância é também uma forma de caridade. E o trabalho pode ser um grande instrumento de caridade, porque servir, ensinar, consolar, orientar, toda essa ação útil é trabalho que contribui para o bem comum. É uma caridade. Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores. Portanto, sejamos instrumentos de paz, onde estivermos, inclusive no nosso trabalho. Com atitudes baseadas na tolerância e na prece, nós vamos espalhando luz naquele espaço todo, influenciando a todos, muitas vezes, sem dizer sequer uma palavra. Somente ouvindo com atenção, evitando as fofocas, as maledicências, ajudando um colega com dificuldade, tendo calma diante do erro alheio, porque todos nós erramos. Pequenos gestos transformam um ambiente profissional em um verdadeiro campo de elevação espiritual. Gostaria de contar uma história para que nós possamos refletir. Certa vez, num vilarejo, vivia um homem chamado Antônio. Era conhecido por sua fé, mas também por sua tristeza constante. E por isso também não tinha muita paciência no convívio com as pessoas. Ele vivia solitário e passava os dias pedindo a Deus um sinal. E ele dizia: Senhor, mostre-me meu propósito. Estou pronto para servir, mas eu não sei como. Cansado de esperar respostas, ele se isolou ainda mais, achando que Deus havia se esquecido dele. Uma noite sonhou que estava diante de uma enorme plantação seca. Ao seu lado, uma enxada, velha e coberta de poeira. Uma voz suave lhe disse: o campo precisa de você. A enxada está aí. O que você está esperando? Então, ao acordar, ele ficou pensativo, ele refletiu muito com isso, saiu de casa e viu a sua vizinha idosa com dificuldades para carregar lenha. Ajudou essa vizinha. Depois percebeu que o quintal da escola estava abandonado e começou a limpá-lo. Aos poucos, passou a usar suas mãos, a sua boa vontade e o seu tempo para fazer o bem. Com o tempo, a tristeza desapareceu, porque ele aprendeu a ser humilde, a ser tolerante. Ajudou
ensinou, mas também aprendeu muito. Em vez de buscar um grande sinal, como ele esperava, ele descobriu que o trabalho simples era sua missão, porque ele era útil para as pessoas. No fim da vida, ele dizia grato: eu encontrei a Deus na enxada que eu deixei de lado, no trabalho que me esperava todos os dias, no dia a dia. Então, gente, com essa mensagem podemos confirmar a importância do trabalho. E onde estivermos, ali está o nosso campo de serviço ao Cristo. Através da prece, nos conectamos com as forças do alto. E pela tolerância, praticamos a caridade no convívio com os outros. Jesus, que é o nosso exemplo, trabalhou como carpinteiro até aproximadamente seus 30 anos. E antes de iniciar a sua missão pública, trabalhou até 30 anos antes de começar a sua missão pública, onde também trabalhou incansavelmente, com obediência e resignação, curando, auxiliando os mais necessitados, pregando e ensinando a todos o caminho do amor. Ele valorizava o esforço, a disciplina e o uso útil do tempo. O nosso sucesso profissional nessa encarnação, assim como a nossa evolução espiritual, depende muito do nosso esforço e da nossa dedicação. Precisa sim de estudo, de aperfeiçoamento, mas também de uma boa convivência com todos que trabalham conosco. Vamos olhar diferente para o nosso ambiente profissional. Vamos sentir que podemos ser cristãos no nosso ambiente de trabalho também. E tenho certeza de que tudo será mais leve e com mais felicidade. Que assim seja.